Isso. Glória a Deus. Eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje. Coloque para mim, por favor, o capítulo 29 de Gênesis, o verso de número 16. Por favor. Isso. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Verso 17. Isso. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Verso 18. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha, ou tua filha menor. Não, coloca o verso 30, o capítulo 30, o verso 1, por favor. Isso. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Isso. Só mais um texto. Jó 2:10. Jó, capítulo 2, verso 10. Porém ele lhe disse: fala como qualquer... Porém ele diz, como fala qualquer doido, em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Olha para mim, porque eu quero fazer uma reflexão com vocês. Nós vamos falar, na verdade, de José. O José do Egito. O homem que vimos percorrer um caminho e enfrentar ao longo deste caminho muitas adversidades, muitas contrariedades, muitas situações dificílimas. Mas quando olhamos o histórico deste moço, talvez através dele consigamos entender um pouco mais por que é que ele venceu, por que é que ele conseguiu romper. Uma jovem pastora chamada Raquel. A Bíblia diz que ela é a filha mais nova de Labão, o irmão de Rebeca, que era a esposa de Isaque. O texto também, além de dizer sua profissão pastora, sua posição, certo, na estrutura familiar, a filha mais nova, o que isso indica, pastor? Indica que ela não poderia se casar primeiro. A posição de Raquel não dar a ela o direito de se casar primeiro que sua irmã mais velha. Então ela dependia do casamento de sua irmã Lia para que ela pudesse se casar. O texto também vai dizer sobre sua estrutura física. Ela é uma moça bonita, ela é bela. Note que tem muita coisa boa envolvendo a história de Raquel. Se não pudesse melhorar, apareceu um homem. E mais interessante ainda, um homem que a amava. Um homem que estaria disposto a pagar um alto preço por ela, a trabalhar 7 anos para se casar com ela. Então note que ela é uma moça bonita, uma estrutura econômica também boa. Seu pai era um homem bem estabelecido. Ela era jovem, diga-se de passagem, poderia ser uma desvantagem para o casamento, mas não para a vida, certo? Encontra um homem que a ama, mas
o texto de Jó diz: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Vamos olhar um pouco como precisamos aprender a lidar com as adversidades, com as coisas ruins que nos acontecem, com as dificuldades que farão parte da nossa vida e farão, goste você ou não. Muitas coisas virão contra você, tóxicas, nocivas, ruins, e são provocadas por você. Outras, muitas vezes, você não fez por onde, simplesmente aconteceu. E você vai ter que aprender a viver, e mais do que viver, você vai ter que aprender a vencer. É assim que funciona. E Jó nos disse isso: você é louca. Como é que eu receberia o bem de ter sido um homem rico, próspero, cheio de filhos, amigos, tantas coisas, e agora que coisas ruins contra a minha vida? Agora que chegou o momento da crise, eu não serei capaz de conviver com ela? Eu vou me afastar de Deus? Vamos olhar para isso. O verso 30, ou o capítulo 30, o verso 1, eu não sei se você notou, mas a moça que é bonita, que é rica, que é amada, certo? O que ela diz? Me dá filhos, senão eu... E por que ela quer filhos? Por quê? É simplesmente porque sua irmã tem? Não, o texto diz, faz questão de dizer que apesar de tanta coisa positiva, ela é uma invejosa. Ela tem inveja de sua irmã. Sua irmã tinha filhos e ela não podia ter. Desesperada para ter um filho, certo? O que ela pede a seu marido: me dá um filho, senão eu morro. O Jacó então acaba dizendo para ela: que condições tenho eu de te dar filhos? Estou eu no lugar de Deus? Mas vamos olhar a história de Raquel. Por quê? Porque ela é a mãe de José. Foi ela que criou esse cara. O cara que aprendeu a se defender de mulher bonita, aprendeu a se defender de dinheiro, aprendeu a se defender de injustiça, aprendeu a se defender de abandono. Um cara que mesmo sozinho foi capaz de sobreviver a grandes adversidades, porque é para isso que o Evangelho vem nos preparar também. Para 1000 caírem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas para você não ser atingido. Nós precisamos preparar pessoas fortes, é verdade. Vamos olhar aqui essa mocinha. Apareceu um pretendente para ela. Ele resolve trabalhar 7 anos para se casar com a Raquel. Para mim, o Jacó não era um cara de relacionamentos muito bons. Eu tenho essa impressão. Porque o cara que está trabalhando 7 anos numa terra que todo mundo sabe que a menina mais nova não casa primeiro que a mais velha e não fala com ele, esse cara não fez amigo. Ele devia ser difícil, porque fala sério. Pô, chega um cara maneiro, vai trabalhar para casar com um chuchuzinho, e você sabe onde tu mora que ele não vai, porque não pode, é contrário à cultura. Tu ia falar: Jacó, chega aí, maluco. Como é que é o negócio lá onde tu mora? Lá assim, a menina casa uma na frente da outra? Aqui em casa não, maluco. Procura ver com o seu sogro se está no contrato, novinha. Porque se não tiver, mano, dá uma olhada na mais velha. Um olho para arquibancada, o outro para geral, bagunçada. É ela que tu vai pegar. Vai comprar um coelho e vai levar um gato.
É mais ou menos isso. É só para você entender a situação. Mas pior não é isso. Pior que o casamento está montado para quem se casar? Raquel. Ela está achando que ela vai se casar. O casamento é o casamento dela. Ok? Provavelmente o que ela pensa, papai finalmente vai quebrar o protocolo e vai me deixar casar, porque senão a Raquel tinha avisado Jacó. Pode ver com o papai aí, porque não vai ser eu não. Vai ser aquela maluca lá. E aí, gente, pensa você, no dia do seu casamento, seu pai entra na tenda e diz: Raquel, não é você que vai para a tenda do casal não. Porque era mais ou menos assim, montava a tenda lá, não tinha luz, porque o Edson ainda não tinha nascido. Então, estava no escuro. O noivo fazia praticamente um ritual, passava no meio da comunidade e ele chapava o corpo, bebia. Que é o único jeito que um cara é capaz de não reconhecer uma mulher que trabalhou 7 anos, maluco. Não era nem para ele ter bebido. 7 anos para pegar uma doida? Não bebe é nada. Eu quero ver tudo. Não é verdade? Pare e pense. Ele deve ter bebido. Então comemorou com seus amigos e toda aquela cultura deles, botou ele na tenda, estava escuro, o cara chapado. Se tu já bebeu, sabe do que eu estou falando. Isso aí, dormiu com a princesa e acordou com a bruxinha. É mais ou menos assim. O álcool faz coisa que nem o Satanás consegue fazer. Tem gente mexendo no passado, Eliezer, eu estou olhando aí. Tem gente pensando assim: verdade, pastor, já aconteceu comigo. E olha que eu nem sou Jacó. Mas olhe bem, pensa na humilhação dessa garota. Pensa, o dia seguinte amanheceu e ela continua solteira. Não foi ela que casou. Tinha que ficar com raiva do Jacó, sim ou não? Sim, me ajuda aí, mulheres. Tinha que ficar com raiva do Jacó, tinha ou não tinha? Como ele não percebeu? Aquele nojento, safado, sem vergonha, cachorro. Não quero mais saber dele. Aliás, não quero mais saber de homem, porque tem gente que não pode traumatizar. E radicaliza. Esse dia uma mulher falou comigo: pastor, homem nenhum presta. Eu falei com ela: minha filha, a senhora está rodada, conhece os homens tudo. Até eu olhei para ela e falei: será que eu já peguei, não lembro? Como assim? Mas às vezes um problema bem estabelecido, uma ferida bem concretizada, pode afastar você do seu futuro. Raquel podia sofrer isso, sim ou não? Podia ficar com raiva do pai, sim ou não? Se não é um pai, no dia do casamento, envergonhar sua filhinha. Mas o pai dela falou: você vai casar também com ele. Também por 7 anos. Mas aí eu já tinha pego ali. Chato ou não era? Sim ou não? Pois é, mas a vida continua. Não sei como é que foi seu ontem. Ele matou você? Sim ou não? Então, meu filho, levanta essa cabeça e vamos embora. Vamos embora, continua. É desafiador seu passado, você não se gloria muito dele, você não gosta, aconteceu, aborreceu, não interessa, não te matou, vamos embora. Gosta da Raquelzinha. E vamos embora, mas agora a Raquel vai descobrir um negócio ruim, hein? Ela não engravida de jeito nenhum. E pior, pensa numa mulher para ter filho com facilidade. Lia. Só em ver a cueca do Jacó pendurado no... grávida. Parecia uma coelha, aquela miserável. Você está rindo porque não é você. Pensa a tristeza da Raquel. Escutar um neném chorando. Onde? Na tenda da Lia. Pensa. A Lia lá andando assim na comunidade. Gente. E Raquel, ó, nada.
Dá para ficar com raiva, sim ou não? Ela era bonita? Era amada? Tinha muita coisa boa, não tinha? Mas também tinha muita coisa. Você sabia que quem está do lado de você aí tem muita coisa ruim? Só não mostra para você? Às vezes a gente vem para a igreja e pensa que a vida do outro é um mar de rosa. Eu olho para você, Abner, eu falo assim, você tem um cara de rico, rapaz, cheio da grana, um empresário, os uniformes. Isso, agora vai mudar para uma nova residência lá, não sei. Jacira ganhou na loteria. Mas se você for conversar com ele, tem problema? Ele vai falar, eu tenho, só não estou compartilhando, porque não adianta nada. A verdade é essa, todo mundo tem. Certo? Então ela está vivendo sua dificuldade, sim, mas ela não para. Não para. E toma-lhe filho na tenda da Lia. E toma-lhe filho na tenda da Lia. Raquel falou, ah é? Ah é? A lei me dá condição. Papai usou, eu também uso a cultura. Vou pegar uma serva minha e vou dar para o Jacó pegar. Nesse negócio, quem se dá bem é Jacó. O Salomão tinha 1000 mulheres, na nossa vez arrancaram 0. É na verdade? É brincadeira. Tem mulher que olha pra mim já querendo me esganar. Eu tô brincando, tá certo? Mas olha só que coisa legal. Agora ela dá uma serva para ter filho com Jacó para ela. E tem. E quem é que parou de ter filho? A Léa ou a Lia. Aí a Lia falou, se ela pegou uma serva dela, eu pego uma minha. E tá lá o Jacó. Pega aqui, pega lá, pega colar. Tem hora que eu leio a Bíblia, eu falo, isso não pode, isso não. Dá vontade até de rasgar a folha. Brincadeiras à parte. Mas o interessante é que Lia tem filhos, Zilpa tem filhos, Bila tem filhos e Raquel não. Mas e aí? Note que ela diz, eu estou querendo é morrer. Ela fala de sua dor. Raquel está dizendo da dificuldade de uma serva de Deus, de uma pastora bem-sucedida, de uma mulher amada, bonita, jovem, que enfrenta também dificuldades. E o que essas dificuldades a impactam e como criam impacto nela? Mas ela sobrevive a tudo isso. Sobrevive. Um dia, um filho de Lia chega em casa com algumas sementes que tinham, como é que eu vou dizer? Elas tinham para a sociedade da época substâncias que facilitariam uma mulher engravidar. É mais ou menos isso. As mandrágoras. Raquel então faz meio que um acordo com Lia para que aquelas sementes ficassem para ela, mas não teve efeito nenhum. Não serviu de nada, mas mostra que ela continua tentando. É difícil, é duro, é humilhante, é desagradável, mas ela não desiste, ela continua. Ela vai deixar sua família, é verdade, para acelerar, mas ela está presa a uns ídolos de seu pai, porque talvez ela espera que daqueles ídolos algum deles possa fazer alguma coisa por ela. Quem sabe um ídolo daquele pode fazer um milagre e dar a ela um filho, uma gravidez. Note que está no caminho errado, sim ou não? Mas está tentando, sim ou não? Sim. Um louvor nisso? Pleno? Talvez não. Mas quando você olha alguém que não entrega o jogo, não entrega os pontos, continua lutando, é muito mais bonito, é muito mais decente do que alguém que jogou a toalha.
E ela vai na caravana, indo embora, o encontro com Esaú. Mas como Jacó saiu às escuras, o sogro vem atrás dele. E uma das coisas que o sogro vem buscar são seus ídolos. E Jacó fica muito aborrecido com aquilo, porque ele poderia ser chamado de qualquer coisa, menos de ladrão. Ainda mais um ladrão de ídolos cujo qual ele não adora. O Val de Jaboque mostra isso, a postura de Jacó diante de Deus. Então ele está tão enfurecido que ele diz: olha, eu não peguei nada, vasculha o que quiser e vamos fazer o seguinte: se o que você veio procurar tiver com alguém aqui, que essa pessoa morra. Ele só não sabia que estava com a sua amada mulher chamada Raquel. Ali ele a sentencia de morte. E eu poderia abrir um parênteses só para pedir a você e a mim também, quando estiver chateado demais, chateada, nervoso demais, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz. Deixa decantar um pouquinho, deixa esperar um pouco, certo? Espera um pouco para reagir, porque você pode se arrepender demais do que vai dizer num ambiente acalorado. E foi isso que aconteceu. O tempo passou, é verdade. E depois de um tempo, finalmente, Raquel engravidou do seu menino José. Ele é o 12º filho de Jacó, certo? Vai nascer um depois, o 13º, e vai contar 12 por causa da menina Diná, certo? A filha do Jacó. Mas agora ele é o mais novo, ele é o xodozinho da Raquel. Se você olhar para o que essa mulher venceu e o que ela enfrentou, e como ela sonhava em ter um filho, aliás, não somente sonhava, foi capaz de morrer por um. Ela morre no parto de Benjamim, o último filho de Jacó. Raquel foi capaz de dar sua vida para alcançar seus sonhos. Nós vamos parar aqui, porque agora está na hora de nós vermos o garoto que ela treinou. Agora está na hora de tentarmos aplicar o Salmo 1, o bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes seu prazer na lei do Senhor. Está na hora de nós olharmos para descobrirmos por que é que esse cara venceu. Por que é que ele foi forte o suficiente para dizer não para coisas tão prazerosas? Por que é que alguém não se deu o luxo de estabelecer uma vingança quando finalmente estava no poder? Por que é que ele era tão pequeno aos olhos de sua casa e se tornou alguém tão grande? Sua mentora. A cultura para treinar os filhos era estabelecida na tradição oral, ou a parte do início da caminhada de um menino era estabelecida pela cultura da mãe, pela cobertura que ela oferecia. Depois sim, o pai passava. Mas quando nós olhamos o que esse garoto carrega, nitidamente, ele carrega por causa da mãe. Gênesis 37, depois você lê em casa. Ele tem 17 anos de idade. Ele é um garoto bem problemático para seus irmãos, porque ao contrário de seu pai, ele não quebra princípios. Ao contrário de seu pai, ele não estabelece jeitinho. Se José tivesse puxado Jacó e vivesse debaixo da influência dele, pode ter certeza que muitos problemas que ele teria com seu irmão seriam sanados.
não aconteceriam, porque Jacó era o cara do jeitinho. Bota um negocinho listrado aqui, tira o outro aqui, mexo aqui, o cara mexe lá, certo, cobrou imposto demais, eu dou um jeitinho de dar de forma ilegal. Mas não era. A formação dele, certo, a estrutura dele, era estabelecida por Raquel. Então ele tem problema com os irmãos. Ele olha o comportamento incorreto e ele denuncia. Denuncia ao pai, e agora ele começa a ter problemas seríssimos. As pessoas que deveriam protegê-lo o detestam. E ele vai ser vendido por aqueles que deveriam protegê-lo e guardá-lo. Eu não sei se você lembra do texto, mas ele está numa cisterna vazia. E dentro da cisterna, seu irmão está decidindo se mata ele ou não. Essa estrutura é liderada por Judá. Judá, o cara do louvor, Judá. Isso. Enquanto Rubens sai de perto, o primogênito, que era quem estava tentando apaziguar a situação para que não matasse o irmão. Quando Rubens sai de perto, Judá então encabeça isso, e nessa discussão, mata, não mata, morre, não morre, alguns comerciantes de passagem vêm em direção ao Egito, e agora eles têm uma ideia. Vamos pegar a capa, sabe aquela capa valiosa, que o único que tem é José. Vamos pegar a capa dele, vamos matar um animal, molhar a capa no sangue do animal e vamos dizer, ou entregar a papai, dizer que encontramos a capa. Mas o problema não é esse. Vai entregar a capa? Tá bom, entrega a capa ao Jacó. O Jacó olha para a capa e diz: uma fera acabou matando meu filho. O problema não é esse. O problema é que o garoto não morreu. Porque às vezes matar alguém é muito mais fácil do que magoar alguém. Magoar alguém é muito mais lucrativo. Ferir uma pessoa é muito mais lucrativo para um ambiente coletivo. Todas as vezes que você machuca alguém, todas as vezes que você fere alguém e solta essa pessoa no meio de pessoas sãs, a probabilidade dessas pessoas sãs adoecerem é muito grande. Porque essa pessoa quer distribuir, quer dividir, quer repartir um pouco de sua dor, de sua ferida. Então, inevitavelmente, ela vai ferir também. A proposta é essa: não precisa matar o José. Azé do coração desse cara, azé do coração dessa mulher, e ela nunca mais vai ser feliz em casamento nenhum. Atrapalha essa pessoa numa igreja, numa agência do reino, e nunca mais ela vai ser um membro sadio de igreja nenhuma. Traumatiza, cria o problema. Essa é a proposta. Só que esses caras não são filhos de Raquel. O único que é filho de Raquel se chama José. E esse garoto foi bem treinado. Ele é vendido pelos irmãos e vai embora. Ele quer ir? Não. Ele vai? Me ajuda aí. Ele quer ir? Ele vai? Ele quer ir? Mas ele vai? Mas ele quer ir? Mas ele vai? Vou te dar uma dica aqui. Quando a vida te levar para um lugar que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. Não foi tão bom quanto você queria, e não foi tão ruim para conseguir acabar com a sua vida. Ele vai embora como escravo, é verdade. É vendido por um oficial do faraó do Egito. Vai trabalhar na casa desse cara. Eu já falei disso aqui. A linhagem desse cara tem fama de ter homens belíssimos, extremamente inteligente, competência, postura. Esse era José. Ocupa um cargo precioso aos olhos do patrão,
e aguça um sentimento ilícito na patroa. O patrão está satisfeito, porque José lhe dá lucro, lhe dá descanso, lhe dá paz, é confiável. Ele ganha salário? Não, ele é um escravo. Ele foi comprado, ele trabalha com comida, roupa e abrigo. Ah, não sei como é que alguém consegue fazer algo de bom não ganhando muito. Eu vejo muita gente dizendo isso: pastor, eu ganho muito pouco, por que eu tenho que trabalhar? Tem alguém aqui que vem pro futebol? Garotada aí, tem alguém aqui que joga futebol? Se tiver, faz assim. Isso, você veio para jogar bola? Aqui? Não? Eu estou perguntando aqui no Fluminense aí. Tem alguém aqui? Isso, lá, levantou a mão um. Deixa eu te falar. Provavelmente você não ganha nada ou quase nada. Ainda. Tá certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai jogar, mesmo não ganhando nada, por não ganhar nada, tu faz gol contra? Ah, já que eu não ganho mesmo, então eu vou chutar o contrário. Qual é o seu desejo? Oferecer para eles o melhor que você sabe fazer. Certo? Para que amanhã você consiga ter o que você não tem hoje. José era um cara que oferecia o melhor. Era isso. Por quê? Porque ele aprendeu a lidar com aquilo. Ele foi treinado para isso. Então ele oferecia o melhor e a mulher do patrão gosta dele. Olha, gente, um dos grandes desafios que a sociedade tem de viver ao longo desse mundo ou dos tempos é lidar com questões de paixões, desejos. José é um escravo, ele é solteiro até então. Ele não pode casar, certo? Ele só vai casar se o seu senhor quiser que ele case, para ter um filho que vai ser escravo. É assim que funciona. Mas a mulher do patrão gosta dele. E o que ela quer? Sexo. O que ela quer? Prazer. O que Satanás quer? Porque preste atenção, Satanás não está explicitamente no Velho Testamento. Não. Na cultura do Velho Testamento não se dá nenhum crédito a Satanás. Se o coração do faraó se endureceu porque Deus endureceu o coração do faraó. Se algum mal veio porque Deus permitiu que o mal viesse, ou colocou o mal. Certo? Então, na cultura do Velho Testamento não se dá crédito para Satanás. Se o bem aconteceu, ele vem de Deus. Se o mal aconteceu, ele também vem de Deus. Mas o Novo Testamento diz que não há maldade em Deus, e que Deus não pode ser tentado e que a ninguém tenta. É assim que funciona. Mas nós vamos ver aqui que o mesmo viajante que apareceu na sacada do palácio de Davi, ele também está na casa do Potifar. E agora ele não está conversando com José, ele está conversando com a mulher do Potifar. Porque Satanás conversa com quem lhe dá ouvidos. No jardim do Éden ele conversou com Adão, sim ou não? Não, ele conversou com Eva. Na sacada do prédio ou do palácio do rei, ele conversou com Batseba, sim ou não? Não, ele conversou com... Porque o diabo conversa com quem dá ouvido. Não interessa se é homem ou mulher. E o diabo vai falar com ela. Entra na vida desse cara. Para quê? Para acabar com a realização de seus... Lembra quando José sonhou? E José sonhou que os molhos dos seus irmãos ficavam diante dele e se curvavam. O que o texto diz? Que ele seria maior que os irmãos, pois seus irmãos o reverenciavam.
Agora o texto diz que ele sonha com sol e lua. Vamos a Gênesis. Um sol, um astro para governar o dia, lua, um astro para governar a noite. O que o texto está dizendo para esse cara? Esse cara vai chegar onde seus irmãos não chegaram e ele será um grande governador. Sonhou com astros de governo. Só que Satanás sabe disso e não quer que isso se concretize. Então, a mulher do Potifar é instruída por Satanás, que não aparece. Se você quiser usar a teologia plena agora, eu vou cair por terra porque eu não tenho texto para te falar sobre isso. Tá certo? Mas beleza. E agora José está diante, desculpe o que eu vou falar, mas de uma mulher que devia ser um mulherão, meu irmão. Porque a mulher feia não tenta ninguém. Aquela mulher devia ser um mulheraço, maluco. Olhando pro Zé e falando, vem Zé. O Zé solteiro, não pegava ninguém, doido. Falando, não, maluco, não. Vou pegar essa maluca não, essa gostosa. Vou pegar essa maluca não. E ela falando, vem Zé, vem neném. Vem. Você tá rindo de quê? Satanás nunca brincou com você assim, não? De botar alguém assim de olho em tu? E presta atenção, quando eu falo, a mulher parece que isso não acontece com ela. Porque pensa num bicho dissimulado. Homem não, homem é tudo sem vergonha. Homem, vem um mulherão, ele faz assim, ó. Deus é bom aí, Deus é bom para alguém, ó, né? Mulher não, mulher, ela vai olhar, pode ter certeza, você pensa que sua mulher não olha para outro homem. Ah, querido, nossa, tolinho. Ela olha só que a maneira discreta. E uma mulher olha, ela vem, uma mulher vem andando, vem um cara bonitão e você está do lado dela. Olha como é que ela faz, ó. Primeiro ela mexe no cabelo. Isso é praxe, certo? Mexeu no cabelo, você já sabe que aguçou algo no interior da dona. Vem um cara bonitão, ela já dá logo aquela ajeitada e faz assim, ó. Continua andando, outra olhada, continua andando, outra, 3 olhadas de 2, 3 segundos é o suficiente. Primeira olhada ela escaneou o malandro. Segunda olhada ela comparou contigo. Terceira olhada ela te reprovou. E o melhor de tudo, você nem notou. É assim que funciona. Olha aqui, rapidinho que eu estou fugindo aqui, meu Deus do céu. Olha só. Ele consegue ter força, sim ou não? E dizer não para aquela dona. Não vou pegar você, maluca, não vou. Ele queria, sim ou não? Queria ou não? Me ajude aí. Sim, pegou. Queria. Pegou, queria, pegou, isso, é isso aí. Fala para quem está do seu lado, querer você pode, só não pode é pegar. Você não pode evitar o querer. Você evita com domínio, com controle, sim ou não? Mas não dá para fazer sempre. Não estou dizendo que você tem que sair por aí. Então, pastor, eu quero pegar fulano, não pega mais quer. Ah, vá pro inferno. Não é isso que eu estou falando, ok? Mas vamos embora, agora ele está preso, sim ou não? Ah, gente, seja franco. Você não acha desgraça demais com o Zé? O cara já foi vendido pelos irmãos, sim ou não? Aí foi vendido pelos irmãos pro Potifar. Ele trabalhou direitinho? Era honesto? Decente? Íntegro? Dava lucro? E foi parar onde? Pô, aí não. Aí também já é desgraça demais. Quer saber de uma coisa? Eu quero que se dane. Agora eu vou viver uma vida doida. O Zé entrou na cadeia, sabe o que ele fez? Uma tatuagem. CVE, Comando Vermelho do Egito. Quem vende um bagulho aí que eu vou dar um teco, vou cheirar um negócio, vou fazer isso. Por
Porque tem gente que é só acontecer uma desgraça que ele acabou, pastor. Eu tô cansado, pastor, sabe? Eu tô cansado. Tô cansado. Ser crente não vale a pena, tá? Eu me dedico. Traga minha vida e nada dá certo. Pelo amor de Deus. Ah, você viu? Fazer voodoo. Eu, hein? Poxa, eu gosto do Zé. Tá lá na cadeia e na cadeia. Ei, fuma? Não. Fiz tatuagem de comando vermelho? Lá na cadeia ele é quem? Quem ele sempre foi. E o texto diz que Deus era com? Nem sabia que Deus frequentava a cadeia. Lá na cadeia Deus foi também. Está preso com ele. Deus está lá. Sim ou não? Isso. Aí tem aquela historinha dos caras, você deve ter visto na novela, porque é Bíblia, o povo não lê. Mas vê no Record. Certo? Eu gosto de como vocês denunciam. Quem viu já botou logo a mãozinha assim, lembrou? Até da feição do José. Não é? Pois bem, lá naquela prisão, sabe o que vai acontecer agora? Ele vai ser um cara muito legal com os prisioneiros, sim ou não? Ele vai dar uma palavra de vida para o copeiro, sim ou não? E o que ele disse para o copeiro quando sair daqui, não esqueça de... O copeiro foi e... Isso não é vida, isso é uma saga. Agora não, agora chega. Poxa, meu irmão venderam. A maluca me acusou. Fui preso. E agora? O que vai acontecer? Esqueceram de mim. Faz negócio de Macaulay Culkin. Sim ou não? Isso está lá. O Zé está preso? Está preso? Justo ou injustamente? E quem é que está com ele na prisão? Lembra do Jó? Receberíamos o bem de Deus. E não. Aguenta firme, meu filho. Aquele que há de vir virá. Eu sei que está difícil. Tem hora que você fala, vou parar, desistir, o negócio está feio. Vou entregar os pontos. Não entrega, não. Deus sabe que você é capaz de suportar. Fica tranquilo, porque Ele vai sair em seu socorro. Agora o tal do faraó sonhou, aquele maluco lá. E te mandou chamar quem? O copeiro lembrou do Zé. O copeiro falou, negócio de sonho, interpretar. Eu tinha um amigo meu na prisão, Zé dos sonhos. Ele falou que eu ia vir, eu vim. Falou que o padeiro ia se lascar, que Deus o tem. O padeiro foi. Para mim, gente, isso é sensacional. Olha só. O cara esqueceu, sim ou não? Ele podia ter lembrado, sim ou não? Sim. Mas se ele lembra, ia ser um problema tão ruim. Porque se ele lembra do José, o cara que saiu para trabalhar onde? Na copa, na cozinha, servindo o rei, sim ou não? Se o José sai para trabalhar, ele sai para trabalhar onde? Na copa, para ser o copeiro. E o sonho é que ele fosse governador. Você entende que o que Deus tem para você é muito maior do que o que você está atravessando hoje? Entendeu? Agora, o que acontece? O José vai lá. O copeiro lembrou dele e falou, conheço o cara aí, o Zé do sonho lá. Está preso ainda, acusado de negócio de tentativa de estupro a mulher lá. Ele falou que não tacou não, mas lá na prisão todo mundo falava que não fazia nada mesmo, todo mundo inocente. Então nem sabe de verdade. Agora José está lá diante do faraó. O faraó falou, aí Zé, ouvi falar que você interpreta sonho. Ele falou, eu não, mas um Deus que me trouxe para cá, para uns caminhos muito esquisitos. Ele é fera. Ele diz, pois é, eu sonhei assim. E o que você acha? Ele diz, eu vou falar para você. É isso, e você tem que fazer isso. E o faraó disse, ô José, eu não vejo ninguém no meu reino, na minha corte, que tenha tanta sabedoria quanto você tem. Agora,
O José virou governador do Egito. Sabe? Usando roupas carérrimas, cavalos por sangue, comendo coisa belíssima, sim ou não? Se fosse um de nós, ia onde? Na casa do Potifar. Tem gente que gosta de uma vingancinha, já notou uns crentes? Deus é pai, não é padrasto. Lembra dessa? Vamos lá na casa do Potifar. Chama o Potifar aí, fala aqui. Fala que é o Zefanete Paneia. Ei, Zé. Governador dessa jossa toda aqui, ó. Ó, o anelzinho, ó. Chama o maluco. A mulher também. Aquela piriguete. Bota ela. Fala agora que eu quis te pegar. Que nada, rapaz. Eu sei calar a boca, chifrudo. Eu, na verdade, fica quieto. Eu fico, porque tem gente, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que qualquer coisa quer ameaçar os outros como se Deus fosse um carrasco. Aprenda a viver o que Deus tem para você. É mole, não. Você pensa que a minha vida é mole? Porque ela é minha. Quem convive com os meus desafios sou eu. Quem sabe das minhas vergonhas sou eu. Dos meus problemas sou eu. Para você, provavelmente, eu não tenho problema nenhum. E eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu acho também que você não tem. Mas a verdade é, você não veio a este mundo para levar vingança para nada. Você veio a esse mundo para ser um vencedor. Aprenda isso. Então aprenda a receber o bem e aprenda a sobreviver ao mal. E é isso que esse cara faz. E agora vem a prova de fogo. Seus irmãos, aqueles caras que empurraram José para isso. Aí vale a lição de Jesus. Amigo, a que vieste? Ele disse para quem essa frase? Para quem? Judas. E ele disse: para trás de mim, Satanás. Ele disse para quem essa frase? Pedro. Jesus morava na casa do Pedro, em Cafarnaum. Da sogra do Pedro, na verdade, em Cafarnaum. Pedro foi um dos caras mais próximos, que viveu coisas mais extraordinárias. Nem mesmo João, que se considerava o discípulo amado, foi capaz de viver as coisas que Pedro viveu. Mas Jesus chama Judas de amigo e diz que Pedro era o Satanás. E qual é a diferença de Pedro e Judas na ocasião que esses dois textos foram ditos? É que Judas está vendendo Jesus para que ele seja morto, sim ou não? E Pedro está tentando convencer Jesus que morrer não é a sua melhor opção. Jesus chama Pedro de Satanás e chama Judas de... Pedro queria que Jesus morresse, então Pedro queria o bem de Jesus, sim ou não? Judas queria que Jesus morresse, sim ou não? Judas queria o bem de Jesus? Então preste atenção. Pedro queria o bem, Judas queria o... Essa é a ótica dos dois. Quando Jesus chama o cara que queria que ele morresse de amigo, e o cara que ele queria que queria que ele não morresse de Satanás, sabe o que Jesus está dizendo? Se alguém faz comigo algo que me aproxima do meu destino e do meu propósito, esse alguém é meu amigo. Se alguém faz algo comigo que tenta me aproximar ou me distanciar, do meu propósito, esse alguém é meu inimigo. Quando os irmãos de José chegam, ele recebe o impacto. Acusa os irmãos de espião, manda prender os irmãos durante 3 dias, faz uma trama dolorosa para com os irmãos. Mas 3 dias depois, o José apareceu de novo. Ele tinha ido embora por um tempo.
o nervosismo, a dor, as lembranças, o passado. Mas agora o José voltou. Ele chama seus irmãos e diz para eles: vocês não lembram de mim. Eu estou bem diferente. Eu falo um idioma que não é o de vocês. Eu uso roupas indumentárias. Estou com maquiagem. Meu nome agora é um nome egípcio, Zefanete, Paneia. Mas na verdade, na minha certidão de nascimento, eu me chamo José. Eu sou o filho de Raquel. Os irmãos disseram: mas e agora? Agora ele está no poder? Quando eles ouviram isso de José, sabe o que provavelmente os assemelhou? A cisterna. A diferença é que na visão anterior, eles estavam em cima e José na cisterna. Agora, eles estão na cisterna e José está. Então agora as coisas inverteram. Então está na hora de ver quem é o José. E José disse: calma, gente, deixa eu falar algo a vocês. Vocês não me venderam para o Egito, não. Foi Deus que usou vocês, me enviou à frente para que eu tivesse a ocupar a posição que estou hoje. Então vem cá, eu vou comprar uma terra para vocês, vou instruir vocês o que vocês devem dizer ao faraó, para que vocês sejam bem-sucedidos nessa cultura. Eu não só não vou me vingar de vocês, como eu vou ajudar vocês a serem prósperos neste lugar. Irmãos, coisas ruins vão acontecer. Hoje nós temos uma irmã na nossa igreja de luto, nossa irmã Ivana, né? Nós perdemos uma membro da igreja. A nossa irmã Ivana perdeu alguém de sua família, porque hoje, para nossa irmã Ivana, é um dia mau. Um tempinho atrás, eu fui vê-la num dia bom. Nasceu o netinho. Nós precisamos sobreviver a isso e entender que Deus está no controle de todas as coisas. Você pode ficar de pés? Por isso é que eu tenho o hábito de dizer aqui: a caminhada de fé não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistências. Você vai ter que sobreviver aos momentos bons no casamento, aos momentos ruins no casamento. Você vai ter que conviver com os momentos bons na saúde, com os momentos ruins, com a chegada de pessoas na sua família, com a partida de pessoas, com a chegada de amigos, com amigos indo embora. Você vai ter que sobreviver aos dias ruins na fé, de cansaço, onde hoje você tem que sobreviver com a oração de ontem, porque hoje você não tem nem força para orar. Porque às vezes o hoje você vive com o que sobrou do ontem. E é assim que funciona. Eu não sei o que você enfrenta hoje. Eu sei que provavelmente quando este culto acabar, talvez você vá para casa sozinho. Pelo menos essa vai ser a impressão que você tem. Mas Jesus disse uma coisa que vale a pena você se lembrar todos os dias: estarei convosco todos os dias. Você nunca vai estar sozinho. Os seus podem te deixar, as pessoas podem não te notar, mas Deus vai estar lá. Força, força. Você é um vencedor.
Feche seus olhos. Pai, toma cada um de nós nas tuas mãos. Que possamos procurar Raquel, pessoas de fibra, fortes, que venceram, para estar próximas de nós, para que nos influenciem, para que nos inspirem, para que possamos, através de nossas companhias, como diz o Salmo 1, possamos retirar dessas influências histórias e forças para prosseguir. Em nome de Jesus, ó Pai, leva-nos ao nosso cotidiano, leva-nos ao nosso dia a dia, com inspirações suficientes para mostrarmos para essas pessoas que não somos melhores que ninguém, somos apenas talvez um pouco diferente. Acreditamos que recebemos dos céus forças e inspiração para vencermos. Leva este povo debaixo de tuas mãos poderosas. Que este restante de semana seja um restante de semana de boas notícias, de bons negócios, de milagres. E que todos nós jamais possamos esquecer: nunca estaremos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: Deus te abençoe. A paz. Domingo, 2 cultos.